Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as equações de um plano, as equações paramétricas. Assim como no caso da reta, a gente precisava dizer uma direção da reta, precisava dizer qual era um vetor diretor, porque a reta tinha dimensão 1. No caso do plano, como ele tem dimensão 2, a gente vai ter que especificar duas direções para ele, dois vetores diretores. Então a gente tem que especificar duas direções diferentes, ou seja, os dois vetores diretores, u e v, que a gente está vendo aqui na figura, tem que ser vetores linearmente independentes. Eles não podem ser vetores paralelos, ou seja, ainda um deles não pode ser um múltiplo escalar do outro, certo? Então aqui eu tenho as duas direções do meu plano, os dois vetores diretores. E aí, se eu especificar um ponto que pertença a esse plano, eu vou saber exatamente quem é o plano. Se a gente especifica esse ponto P aqui, vai existir um único plano que é paralelo às direções determinadas pelos vetores diretores U e V, que aparecem aí na figura, e que passa pelo ponto P. Que plano vai ser esse? É esse aqui. Observa que se a gente varia a posição do ponto P, a gente também vai variar qual é o nosso plano, tá? Mas esses planos aí todos são sempre paralelos entre si. Por quê? Porque eles têm que ser paralelos às direções determinadas pelos vetores diretores, certo? Agora, como é que eu posso determinar qual que é a equação do plano? Equação ou equações que todos os pontos desse plano vão ter que satisfazer. Para isso, a gente vai escolher um outro ponto que pertença a esse plano, vamos chamar esse ponto de x, e vamos olhar para o vetor que liga P a x. Da forma como a gente se construiu, independentemente de quem seja o ponto x, os vetores u, v e px têm que ser linearmente dependentes. Por quê? Porque os três são paralelos ao mesmo plano. Um deles tem que ser combinação linear dos outros dois. Como a gente já sabe que os vetores u e v são linearmente independentes, então a gente pode concluir que o vetor px é uma combinação linear dos vetores u e v. Então a gente pode escrever px como algum escalar que multiplica o vetor u mais algum escalar que multiplica o vetor v. O que é que a gente pode fazer com esse px aqui? Ele pode ser escrito como coordenadas do ponto final, é x, menos coordenadas do ponto inicial. E aí, se a gente joga o p lá para o outro lado, como é que vai ficar? A gente vai ficar com x igual a p mais t vezes u mais s vezes v. Então, essa seria uma equação do plano. Que plano é esse? Esse é o plano que tem as direções determinadas pelos vetores diretores u e v e que passa pelo ponto P. Qualquer ponto que pertença a esse plano, qualquer ponto x que pertence a esse plano tem que satisfazer essa equação. Então, vai ter que existir um t e um s que satisfaçam essa igualdade, tá certo? Então, essa equação aí, ela é chamada de equação vetorial do plano. Como que eu passo agora da equação vetorial para as equações paramétricas? É só a gente olhar para as coordenadas. Vamos supor, então, que o ponto x tem coordenadas x, y, z, que o ponto P tem coordenadas x0, y0 e z0, que o vetor diretor U tem coordenadas A1, B1 e C1, e, finalmente, o vetor diretor V tem coordenadas A2, B2 e C2. Então, o que é que a gente pode escrever aqui agora? Bom, nessa equação a gente vai ter o seguinte: x, y, z igual a P, que é x0, y0, z0, mais t vezes u, ou seja, t vezes A1, B1 e C1, mais S vezes V, ou seja, S vezes A2, B2 e C2. O que é que dá para fazer com o lado direito dessa equação? A gente pode escrever isso aqui como um único vetor. Então a gente teria x, y, z do lado esquerdo e do lado direito. Como é que a gente soma isso e com isso aqui? Isso vai dar x0 mais, na primeira coordenada, o que é que a gente tem aqui? T vezes A1, e aqui a gente tem S vezes A2. Então, juntando tudo, isso vai dar x0 mais T vezes A1 mais S vezes A2.
Na segunda coordenada, o que é que vai ficar? Daqui a gente tem o y0, desse daqui a gente tem mais o t vezes b1, e do terceiro a gente vai ter mais s vezes b2. E na terceira coordenada a gente vai ter desse o z0, mais daqui mais t vezes c1, mais daqui vai ter s vezes c2. Pronto. Aí agora a gente vai igualar as coordenadas. A primeira coordenada daqui é igual à primeira coordenada de cá, o que gera para a gente a equação x igual a x0 mais t vezes a1 mais s vezes a2. A segunda coordenada daqui vai ser igual à segunda de cá, que vai dar y igual a y0 mais t vezes b1 mais s vezes b2. E a terceira coordenada de cá da esquerda é igual à terceira coordenada de cá da direita. Ou seja, z vai ser igual a z0 mais t vezes c1 mais s vezes c2. Pronto. Essas três equações aí são as equações paramétricas do plano, certo? Só relembrando como é que funciona. Esses números aqui vieram de onde? Vieram de um ponto que pertence ao plano. Esses números aqui vieram das coordenadas de um dos vetores diretores. E esses números aqui vieram das coordenadas do outro vetor diretor. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Isso realmente ajuda a gente a crescer. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.